Bom dia, irmãos. Vamos orar para nós começarmos a nossa EBD? Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, bendito e eterno, nós te louvamos, Senhor. Nós te apresentamos as nossas ações de graças pelo grande privilégio, Senhor, que é sermos teus filhos, que é termos sido salvos do pecado, do engano, do império das trevas, do inferno, de Satanás e seus demônios, e termos sido conduzidos, Senhor, pela tua graça e pelo teu amor, para o reino de Jesus, o reino de Cristo, o reino perfeito de nosso Senhor, do nosso amado, a quem nós pertencemos, corpo e alma. Nós queremos te louvar e te agradecer. Essa obra jamais poderia ter sido feita por nós, não há nenhum mérito em nós, não há nenhum poder ou força ou capacidade para que nós saíssemos do lamaçal do pecado e fôssemos ao teu encontro. Não há essa capacidade, essa habilidade em nós, mas o Senhor, por misericordioso que é, pelo teu grande amor com que nos amou, o Senhor realizou essa obra dentro de nós, em nós, por nós. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te agradecemos a oportunidade que é estarmos na tua casa, Senhor, na comunhão dos santos, nesse dia que é separado para o descanso devocional, um dia que nós nos lembramos do Senhor, que nós separamos para ti. Nós te agradecemos, muito obrigado. Te pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso coração, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais e fale conosco, que a tua santa palavra, a santa doutrina, o estudo das Escrituras e da tua boa palavra possa ser compreensível a nós, homens, que o Senhor nos dê iluminação, nos dê clareza, e possamos compreender as coisas do Espírito, que o teu Santo Espírito faça essa obra de compreensão em nós. É o nosso pedido no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos hoje continuar, irmãos, o estudo do Catecismo de Heidelberg, e hoje é o domingo de número 13. Nós vamos ler as perguntas 33 e 34. Mas antes eu queria lembrar uma meditação do Spurgeon, que ele diz assim, todos dizem que o pregador ou o professor, ele deve se dedicar muito, tanto em oração quanto na preparação da mensagem, do estudo, e ninguém tem nenhuma dúvida da responsabilidade que o pregador tem, do quanto ele deve se dedicar, e quanto mais ele se dedicar e puder se dedicar, melhor. Mas pouco se fala do quanto as pessoas que vão ouvir, todos nós em algum momento estamos ouvindo a palavra de Deus, quanto elas devem e precisam se dedicar. E Spurgeon falava que a boa compreensão da doutrina, ela passava tanto pela preparação daquele que prega, daquele que ensina, daquele que conduz a doutrina, quanto aquele que ouve. A preparação, o fazer providência para ouvir a palavra de Deus é muito importante para nós, para a nossa compreensão. Se nós conduzimos a nossa vida de segunda a sábado, de maneira como se a palavra de Deus fosse algo eventual, algo que fosse acontecer, e domingo, talvez, se der tempo, nós vamos à igreja e vamos ouvir o que o pregador ou o que o professor tem a dizer, muito dificilmente essa palavra falará ao nosso coração, porque nós não fizemos providência para ouvir a palavra de Deus e que ela fizesse alguma coisa dentro de nós. Então, essa é uma reflexão de Spurgeon que eu queria trazer para nós, amém? Que nós possamos nos preocupar e procurar fazer providência, nos preparar para estar na igreja, meditar o que o Senhor vai falar comigo, o que o Senhor quer falar ao meu coração, como eu posso ser edificado, como eu posso ser melhor para o Senhor, como eu posso lhe ser mais agradável. Que nós possamos nos preparar para ouvir, tanto quanto um pregador deve se preparar para pregar. Dito isso, vamos fazer a leitura do domingo de número 13. Mas eu queria aqui fazer uma pequena inversão na ordem. Ao invés de ler a pergunta 33 e a 34, como seria o natural, eu queria ler na ordem inversa. Eu queria ler primeiro a pergunta de número 34, pergunta e resposta, nós vamos meditar nela, e depois nós vamos ler a pergunta de número 33. E por que isso? Na semana passada, nós estudamos os ofícios de Cristo. Vimos que Cristo é o profeta da igreja, é o sacerdote, é o rei da igreja, e que em algum sentido Cristo nos fez reis, sacerdotes, profetas. Vimos as implicações que isso tem na nossa vida. Porém, para a compreensão daquilo que nós vamos falar hoje, e eu diria que ainda que ser rei, sacerdote e profeta seja muito bom,
algo que Cristo fez em nós, é algo maravilhoso, é uma obra da graça e do amor de Deus, ainda assim, aquilo que nós vamos falar hoje, eu diria que está um degrau acima desses benefícios que Cristo nos trouxe. Se é um grande benefício termos sido transformados em profetas, sacerdotes e reis, nós vamos falar hoje, talvez, provavelmente, do maior benefício que Cristo nos alcançou. Então nós vamos falar algo que está um degrauzinho acima, por assim dizer, dessa relação, e por isso eu queria inverter a ordem. Eu acho que vai facilitar a compreensão se nós lermos primeiro a pergunta de número 34 e depois a pergunta de número 33. Se você tiver aberto aí, vamos ler juntos? Pergunta e resposta número 34 do Catecismo de Heidelberg. Por que você chama Cristo nosso Senhor? Todos juntos. Porque Ele nos comprou e resgatou corpo e alma dos nossos pecados e de todo o domínio do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu precioso sangue. Assim pertencemos a Ele. Então vamos nesse primeiro momento tentar responder por que nós chamamos Cristo nosso Senhor. Um nome muito importante que é atribuído a Jesus nas Escrituras é justamente esse, Senhor. E assim como o nome Cristo, que nós vimos na semana passada, ele não é um nome próprio. Não é que Jesus tenha um nome composto, né? Senhor Jesus, não é isso. Senhor é um atributo que as Escrituras indicam pertencer a Cristo. E esse título é importante no estudo da doutrina de Cristo, né, da cristologia, porque ele reforça o fato de que Jesus é Deus. Quantos de vocês já perceberam, ao ler o Antigo Testamento, que quando nós lemos a palavra Senhor, às vezes nós lemos e nós vemos essa palavra escrita toda em letra maiúscula, e por vezes nós lemos a palavra Senhor apenas com a primeira letra maiúscula, apenas o S maiúsculo, e todas as outras letrinhas minúsculas. Quem já reparou nisso aqui? Ou melhor, quem nunca reparou nisso? Alguém passou despercebido? Nunca reparou? Mais alguém? Todos já repararam que por vezes você lê Senhor todo maiúsculo e por vezes você lê Senhor só com a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas? Então, o tradutor da Bíblia para o português, ele traduz por Senhor duas palavras diferentes no Antigo Testamento. Quando nós lemos lá Senhor todo de maiúsculo, a palavra traduzida do original no Antigo Testamento é o próprio nome de Deus, Jeová ou Yahvé. Que nome é esse? É o nome que Deus se apresentou a Moisés. Se você lembra, naquele episódio em que Moisés estava no deserto, a sarça estava pegando fogo e a sarça não se consumia, e de dentro do fogo, de dentro da sarça, Deus fala com Moisés. Em determinado momento daquele diálogo, Moisés pergunta: mas quem eu vou dizer que está me enviando aos filhos de Israel quando eu for falar com eles? Quem é que está me dando essa autorização? Eu estou falando em nome de quem? E aí Deus se revela a Moisés e diz: eu sou o que sou. Você vai lá e diz que o eu sou te enviou. Então esse nome, o que nós chamamos de tetragrama sagrado, né? Aquele nome que é impronunciável, digamos assim. O Túlio diz que é pronunciável, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito, senão a gente não sai daqui. Ele diz que é pronunciável, e que as vogais se perderam, enfim, mas o tetragrama que convencionalmente se diz que é impronunciável, esse é o nome, essa é a palavra que é traduzida por Senhor com as letras todas maiúsculas, tá? Então é o próprio nome de Deus, Jeová. Quando você lê Senhor com a primeira letra maiúscula e todas as demais letras minúsculas, a tradução da palavra para o português que se dá dessa maneira é a palavra Adonai, que tem diversos significados, mas o significado primordial é soberano. Então, quando você lê Senhor todo maiúsculo é Jeová. Quando você lê Senhor com S maiúsculo, né, a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas, a palavra que está sendo traduzida ali é Adonai. Então vamos ver uma coisa interessante. Vamos ler o Salmo 110, o versículo 1. Para todo mundo acordar, vamos ler juntos. Senão eu falo aqui, você está quase pegando no sono. 9 horas.
só o versículo 1. Salmo 110, versículo 1, diz assim: disse o Senhor... Viu aí? Que primeiro tem a palavra Senhor com as letras todas maiúsculas e depois com a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. Disse o Senhor ao meu Senhor. Esse salmo é um dos textos mais repetidos no Novo Testamento. Ele é repetido 21 vezes no Novo Testamento. Aliás, não sei se você sabe, mas quase 10% do Novo Testamento é repetição do Antigo Testamento. Então esse salmo é um dos textos mais repetidos, né? São 21 vezes. E nós sabemos que ele faz referência a Cristo, porque o próprio Cristo disse que fazia referência a ele. Em Mateus 22, Jesus, num diálogo com os fariseus, ele pergunta assim para os fariseus: quem vocês dizem que o Cristo é? De quem ele é filho? De quem o Cristo é filho? E aí os fariseus responderam para Jesus: ele é filho de Davi. E aí Jesus disse o seguinte: olha, como é que ele pode ser filho de Davi se o próprio Davi lhe chama de Senhor? E aí a Bíblia diz que os fariseus não puderam responder mais nada. Então o que nós estamos vendo aqui? Que Davi ouviu um diálogo profeticamente, ele recebeu uma revelação de um diálogo entre Deus Pai e o Messias. Então o que nós leríamos no original aqui no Salmo 110, no versículo 1? Quando nós lemos no português, disse o Senhor ao meu Senhor, lá nós estaríamos lendo: disse Jeová a Adonai, assenta-te à minha direita. Então, o que está acontecendo aqui? Nós não vamos tentar ir muito fundo na interpretação, até porque é uma interpretação difícil, mas vamos falar o que todos falam, o básico. É que é um diálogo entre o pai e o filho. O próprio Cristo disse que o meu Senhor, que Davi chama de Adonai, é ele. E o pai faz uma promessa, ou faz um convite primeiro e depois uma promessa, né, ao filho. Ele diz assim, ó: assenta-te à minha direita. Então o Messias é convidado por Jeová a assentar-se à sua direita. Nós temos que lembrar que essa é uma linguagem de antropomorfismo, né? Antropomórfica, ou seja, não existe trono propriamente, não existe, ou melhor, tronos nesse caso, né? Porque assenta-se à minha direita, imagina, 2 tronos no céu, um para o pai, um para o filho, não é disso que está se tratando, é aquele esforço de linguagem que Deus está falando com os homens, então nós temos que entender o que significa. O que significaria, naquele momento, sentar à direita? Ter uma posição de autoridade, ter uma posição de honra, uma posição de majestade. Você tem uma posição especial e acima dos outros. Então esse é o convite que Yahvé faz a Adonai, o pai faz ao filho. E no final ele faz uma promessa: até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ou seja, você vai se sentar à minha direita, você vai governar, você vai ter uma posição de autoridade. E ter os inimigos colocados por escabelo dos pés era a promessa de que o trono e o reinado seria um reinado estável. Nós não estamos muito acostumados com monarquia no Brasil, mas você já deve ter visto filmes de monarquia em que o rei ou o príncipe está sempre envolvido em tramas, sendo perseguido, os inimigos querem matar o rei. É sempre um risco ser o rei ou ser o futuro rei, ser o príncipe, não é? Porque é sempre uma trama, uma tramóia para tentar matar ele e assumir o seu lugar. Então o que o pai está prometendo para o filho? Olha, os seus inimigos, eles estarão debaixo dos seus pés. Não vai ter risco no teu governo. O teu governo vai ser de senhorio, vai ser soberano, vai ser estável. Você não vai ter uma competição pelo trono. Então é um reino perene que o pai promete ao filho. E nós vamos destacar aqui 2 tipos de senhorio de Cristo, para nós entendermos a resposta de número 34 do Catecismo de Heidelberg. O primeiro tipo de senhorio de Cristo, nós vamos chamar, a teologia chama, de governo do seu poder. E o segundo tipo de senhorio de Cristo é o governo da sua graça. Então, como governo do seu poder, o que nós entendemos? Que todas as atribuições, todos os atributos que nós damos a Deus como soberano, como governante, como criador e como governante também da providência, nós aplicamos também a Cristo. Então tudo aquilo que nós dizemos que Deus possui como autoridade, como governo, como soberania, nós aplicamos também a Cristo. Por quê? Porque Ele é Deus. Jesus é Deus. Então, como Deus governa a criação? Ele criou todas as coisas segundo a sua própria vontade, e Ele governa também o quê? A providência. Cada
átomo, melhor, fazendo uma alusão a algo visível. Quando entra um feixe de luz aqui, nós vemos ali um ácaro ou uma poeira no ar. Ela foi exatamente colocada ali por Deus, e quando nós já atribuímos essa soberania da providência a Deus, nós atribuímos também, ou devemos atribuir a Cristo. Ele é soberano sobre todas as coisas. E como ele governa todas as coisas? Com o seu poder. Por isso é o governo do seu poder, com o seu braço forte, com a sua mão estendida, pelo poder da sua palavra, ele ordena e todas as coisas acontecem. Mas há um outro tipo de governo, que é sobre esse que o catecismo está falando, não é? A pergunta é, por que nós chamamos a Cristo nosso Senhor? Então o catecismo não está falando aqui desse aspecto do governo do poder de Cristo. Ele está falando a respeito do governo da sua graça. E nesse sentido, Cristo não é Senhor de todos. Nesse sentido, do governo da sua graça, Cristo é Senhor apenas daqueles a quem Ele comprou com o seu sangue. Então, nem todos são filhos de Deus, nem todos irão declarar que Jesus é o Senhor nesse sentido, e a maneira que Cristo opera a sua soberania no governo da sua graça não é simplesmente pelo seu poder, mas ele exerce influência através da sua graça, como o próprio nome diz. Então, o que isso significa? Um ponto importante a ressaltar: que Deus não criou marionetes. É muito comum essa confusão no meio reformado e calvinista, no sentido de que, uma vez que Deus decretou todas as coisas, nós somos marionetes na mão de Deus. Essa é uma afirmação pecaminosa e falsa. Isso não é verdade. Deus criou seres morais, seres que têm vontade. Então, nós, seus filhos, fomos conduzidos até Ele porque nós fomos conquistados pela graça irresistível de Deus. E ela não é irresistível no sentido de que eu vim para cá estar com vocês hoje de forma forçada. Eu não queria. O último lugar que eu queria estar é aqui, mas a graça é irresistível. Então, Cristo me trouxe contra a minha vontade e pronto. Estou aqui falando da sua palavra de forma forçada. Ou, pensando no oposto, aqueles que hoje estão vivendo uma vida afastada de Cristo, eles estão lá contra a sua vontade. Tudo o que eles queriam é estar em Cristo. Eles queriam ser bonzinhos, eles queriam. Mas como eles são marionetes na mão de Deus, eles estão fazendo tudo o que o decreto ordenou. Então, não é verdade essa afirmação. Cristo não criou marionetes. Ele criou seres morais que têm vontade própria. Então, nós saímos de nossas casas porque nós fomos conquistados por uma graça que é irresistível. E ela é irresistível no sentido de ser tão maravilhosa, de tão perfeita, que o homem não pode fazer outra coisa senão segui-la. Ele não está agindo, e ele não está sendo carregado para o céu e sendo governado pela graça de Cristo contra a sua vontade. É verdade que na obra da regeneração, o homem não tem nenhuma influência porque ele está morto nos seus delitos e pecados. Porém, uma vez que a regeneração operou no homem, agora a minha vontade foi afetada de tal maneira que eu estou encantado pela graça de Deus. Ele não me governa só pelo seu poder, ele não está só me puxando pelo cabresto, ele me conquistou com laços de amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então eu o amo. Eu sou um ser moral. Eu quero estar em Cristo. Eu quero amar a Cristo. Eu fui a Cristo. Eu fui porque eu quis ir a Cristo. A pergunta é, por que eu quis ir a Cristo e o outro não quis? Algo que está em mim? De maneira nenhuma. Ele me conquistou, os méritos são dele. Mas uma vez que ele fez essa obra em mim, eu sou um ser moral e tenho vontades. E por isso também, aqueles que serão condenados porque não estão no governo da sua graça, eles não serão desculpáveis. Porque pensa, se eles fossem marionetes, eles poderiam chegar no dia do juízo e dizer assim, mas eu não fiz porque eu queria fazer, mas o Senhor não deixou. Tudo que eu queria era ir a Cristo, mas como no governo do seu poder, o Senhor me impediu, a minha vontade era ir, mas eu não pude ir. Eles nunca vão poder alegar isso, porque eles não querem a Cristo. E Cristo não criou marionetes. E Cristo, quando o julgar, Cristo vai mostrar, olha aqui, a sua vontade era estar longe de mim. Você quis. Você é um ser moral, você tem vontade. Você foi para longe, você pecou, você escolheu o mau caminho, porque você quis. Esse era o seu desejo. E eu vou fazer uma afirmação aqui. Mesmo nesse momento em que Cristo os condenar e os levar para o inferno, nem ali eles se arrependerão. Nem ali. Porque o arrependimento não é uma obra da graça de Deus.
Não é um dom de Deus que nós recebemos? Nem no inferno eles se arrependerão. Não haverá arrependimento. Nem no inferno eles terão vontade de Cristo. Eles terão vontade, provavelmente, de ser livres da condenação e dos efeitos da condenação. Mas nunca eles terão vontade de ir a Cristo. Nunca. Porque eles não foram conquistados pelo governo da graça de Cristo. Alguma pergunta até aqui? O governo do poder e o governo da graça. Uhum. Então, eu vou chegar lá na concessão de autoridade. Como Cristo concede autoridade, aí eu posso falar da concessão da autoridade dada a todos os seres e posso incluir Satanás. Vou chegar no desenvolvimento. Então, esse aspecto do senhorio, do governo da graça de Cristo, ele só pode ser confessado por meio do Espírito Santo. Ninguém pode confessar a Cristo como Senhor, não é? Por via própria ou por sua própria capacidade, isso é rejeitado por nós. Queria ler 2 textos com vocês. Um irmão abra em 1 Coríntios 6:20 e o outro em 1 Coríntios também 7:23. Pode ir ler. O próximo. 7:13. Perdão, 23, não, 7:23. Eu falei 13, né? Amém. Então nós estamos aqui destrinchando esses aspectos da resposta de número 34, porque ela diz: nós o chamamos Senhor, porque Ele nos comprou e resgatou o corpo e alma, nós vimos isso em 1 Coríntios 6:20, dos nossos pecados e de todo o domínio do diabo, não com ouro ou prata, mas com o seu precioso sangue, assim pertencemos a Ele, nós vimos isso em 1 Coríntios 7:23. Então a ilustração que Paulo está usando aqui é a do mercado de escravos. Nós temos que lembrar que naquela época haviam homens que tinham sido escravizados, não é? E a ideia central aqui, por isso eu escolhi esse texto de 1 Coríntios 6:20, é que o corpo está incluído nessa compra. Porque você vê que na resposta do Catecismo de Heidelberg 34, diz que ele nos comprou e resgatou corpo e alma. Obviamente que a aplicação se dá diretamente àquela época, na qual os homens pensavam, provavelmente influenciados por aquele pensamento dualista grego, não é? De que o corpo é mau, a matéria é ruim, não pode aproveitar para nada, enfim. Então Deus não teria interesse no corpo, mas aquilo que poderia aproveitar é o espírito. Se nós formos ver o contexto dos versículos anteriores, não vamos ler por causa do tempo, mas o contexto dos versículos 18 e 19, Paulo está falando a respeito das práticas sexuais ilícitas. Então o que ele diz? Olha, vocês não devem praticar não devem se conduzir em práticas sexuais ilícitas, uma vez que Cristo não comprou apenas a alma ou o espírito de vocês. Ele comprou também o corpo. Nesse negócio que Cristo fez, pagando um preço quando você era escravo, e quando Ele te resgatou por esse preço, estava incluído na compra o seu corpo. Essa era a aplicação de 1 Coríntios 6:20. Então, por causa disso, vocês não podem pecar com o corpo, achando que Cristo só está interessado na alma de vocês. Qual aplicação nós poderíamos trazer para os nossos dias, por exemplo? Não vou me alongar por causa do tempo. Que talvez Paulo escrevesse para nós. Grandes pecados dos nossos dias, como nós conversávamos, por exemplo, na sexta-feira. A ansiedade em que os homens se encontram, todos muito ansiosos. O estresse que os homens tentam dar
nome a ele, não é? O humanismo secular, o humanismo marxista em curso nesse mundo tenta dizer que estresse é uma consequência natural, quando nada mais é do que a consequência dos nossos pecados. Quando nós estamos estressados demais, é porque nós queremos conduzir as coisas da nossa maneira e esquecemos que é Cristo quem governa a providência. Ele é o Senhor pelo governo do seu poder. Então, nós podemos dizer, parafraseando Paulo, que ele nos comprou o corpo e a alma, mas ele nos comprou também o hoje e o amanhã. Comprou a nossa mente. Então a nossa mente não deve estar muito preocupada com o dia de amanhã, porque ele cuida de nós. Ele é o Deus da providência, ele é o Senhor de todas as coisas. Então, nós não temos que pensar, não, hoje é domingo, estou guardado, estou na igreja, hoje estou em atividades espirituais. Amanhã eu estou muito preocupado com amanhã, porque amanhã eu volto para o meu trabalho, ou eu estou muito doente, meu corpo está sofrendo reflexos da minha doença, estou muito preocupado com o meu corpo, estou muito preocupado com o boleto que está vencendo, com o conserto do carro, né, Tiago? Estou muito preocupado, são muitas coisas para me preocupar. Quando Deus fala para nós não nos preocuparmos, porque Ele cuida de todas as coisas. Ele nos ordena a buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e as coisas das quais nós temos necessidade serão acrescentadas progressivamente, dia após dia. Porque ou Ele é o Senhor de tudo, ou Ele não é o Senhor. Ou Ele governa toda a providência, ou Ele não está governando a providência de agora. Nós estamos aqui. Então, e eu estou fazendo essa reflexão por quê? Porque o Catecismo de Heidelberg, diferente do Trío de Westminster, ele é muito pessoal, lembra? Olha a pergunta do Catecismo. Ele não pergunta assim, por que os crentes chamam Jesus de Senhor? Ele não fala isso. Ele diz assim, por que você chama Cristo nosso Senhor? Ele é pessoal. Nós vimos isso na primeira aula, nas aulas de introdução. Então, o Catecismo quer nos fazer refletir. Por isso eu queria trazer essas aplicações práticas. Seguindo, por fim, a ideia de Paulo aqui, ele está dizendo, nós deixamos a escravidão do pecado, nós fomos comprados por Jesus e agora nós somos seus escravos. É interessante, porque são os dois aspectos da compra de Cristo, do resgate de Cristo em nossa vida. No texto de 1 Coríntios 7, 23, que foi o segundo texto, o texto que o Patrick leu, a metáfora é a seguinte: o escravo, ainda que seja escravo socialmente falando, ele é livre. Por quê? Porque ainda que ele seja escravo dos homens, aqui Cristo o libertou do império das trevas, o libertou da condenação do pecado, o libertou de Satanás e seus demônios. De forma contrária, aquele que é livre, ainda que seja livre socialmente, ele é escravo de Cristo. Por quê? Porque Cristo o comprou, o resgatou, e agora, ao invés de ser escravo do pecado, ele é escravo da justiça. Então, Paulo está apresentando esses dois aspectos. Um de liberdade, nós fomos libertos do mal, libertos da condenação, libertos de Satanás. Porém, isso não significa que nós fomos libertos para fazermos aquilo que queremos. Nós não fomos libertos e agora está tudo bem, recebemos a alforria, e agora nós somos livres de forma absoluta. Não é isso. É uma liberdade do mal para que nós nos façamos escravos de Cristo. Hoje nós somos escravos da justiça. Então qual é a metáfora aqui? Da mesma maneira que vocês serviram ao pecado, com todo o seu corpo e toda a sua alma, da mesma maneira que todo o seu ser serviu ao pecado quando você era escravo do pecado, agora você deve, da mesma maneira, com todo o seu ser, servir a Cristo, servir à justiça, servir ao bem. Essa é a metáfora que Paulo nos apresenta. Por fim, então, continuando, Cristo é Senhor de todos. Ele governa sobre todos. Mas Ele governa sobre todos com o seu poder. Sobre os seus filhos, Ele governa com amor, com a sua graça, com a sua benignidade. E os seus filhos se alegram porque foram comprados por Ele. Queria que algum irmão lesse Lucas no capítulo 24, no versículo 1. Amém. Lê de novo, Rafael, porque eu não sei se na sua versão apareceu a palavra que eu queria. Lê de novo para mim, por favor. Não, vê se está no versículo 3. Eu devo ter anotado errado.
Isso, do Senhor Jesus. Obrigado. Era o versículo 3. Então vamos lá. Essa é a única vez em todos os 4 evangelhos que esse termo aparece, Senhor Jesus. A palavra Kyrios, que é a palavra grega para Senhor, não aparece unida ao nome de Jesus nenhuma vez nos 4 evangelhos, senão aqui em Lucas 24:3. Qual é o evento que está acontecendo aqui? Qual irmão pode me dizer? Qual é o evento aqui de Lucas 24? Isso, a ressurreição de Jesus. Então perceba que Lucas aqui está usando propositalmente o termo Senhor Jesus após a ressurreição de Cristo. E talvez alguém possa argumentar, Henrique, isso aí deve ser coincidência. Lucas talvez não conhecesse o termo, ou não quisesse usar o termo antes, ele quis usar aqui. Enfim, nós não podemos fazer essa afirmação, porque quem escreveu Atos dos Apóstolos? Foi Lucas também, o mesmo escritor do Evangelho. E em Atos, o termo Senhor Jesus aparece 14 vezes. Então era um termo conhecido de Lucas. Lucas não empregava ele por acaso. E ele decide empregar Senhor Jesus, esse termo junto, apenas após a ressurreição de Cristo. Você não vai ver esse termo durante o ministério de Jesus, enquanto ele fazia os seus milagres, durante o momento em que ele foi entregue à morte, você não vai encontrar esse termo. E por que isso acontece? Porque Lucas quer ressaltar o estado de exaltação no qual Cristo estava sendo colocado a partir da sua ressurreição. Lembra os 2 estados de Cristo? O estado de humilhação e o estado de exaltação. Até a sua morte, Cristo estava colocado num estado de humilhação. Ele nasce numa manjedoura, nasce num lugar pobre. Imagina, o Deus eterno nascendo num lugar pobre, tendo que fugir para o deserto na sua infância, sendo perseguido, sendo morto, sendo maltratado, sacrificado. Tudo isso faz parte do estado de humilhação que Cristo sofreu. A partir da ressurreição, ele é colocado num estado de exaltação, e Lucas faz questão de ressaltar isso através desse termo, Senhor Jesus. É como se antes o estado daqueles homens fosse o seguinte: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Lembra dos homens exclamando isso? Ou alguma coisa do tipo assim, quem é esse que pode até perdoar pecados, quando Cristo perdoa os pecados? Os homens ainda estão num momento da história, da revelação de Cristo, que eles não sabem, não conseguem identificar perfeitamente quem é Cristo. Por quê? Porque ele não estava no seu estado de exaltação. Eles estavam tendo conhecimento a respeito do Messias. Porém, a partir da ressurreição, aí não se tem mais dúvida. A partir da ressurreição, ele é o Senhor. Ele pode ser declarado. É claro que ele sempre foi o Senhor através do governo do seu poder. Então, desde que nasceu, ele era o Senhor. Ele governava tudo, ele governava a providência através do governo do seu poder. Mas o governo da sua graça, ele é exaltado e reconhecido e declarado a partir da sua ressurreição. Algum irmão pode ler? Filipenses 2, versículo de número 5. Pode continuar. Pode continuar. Mais um. Amém. Até aí. Então, por causa de toda essa obra de obediência de Cristo, você viu o versículo 11, né, que você leu? O último é o 9? Por isso... É o 9? Então no 9 ele diz o seguinte, olha, por toda a obediência de Cristo, por isso ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Então o governo da sua graça se dá, porque ele em obediência ao Pai, ele resgatou a muitos, ele comprou. Ele recebeu, o que é um nome sobre todo nome? É a autoridade. Ele recebeu uma autoridade, um reconhecimento, uma exaltação, devido à sua obediência. Eu vou correr um pouquinho por causa da hora. E eu vou só citar Mateus 28, 18. Jesus fala assim, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E logo depois ele diz assim, por isso fazei discípulo de todas as nações. Ele dá a ordem de evangelizar. Então, respondendo, ou tentando responder a pergunta do Rafael,
fazendo exercício aqui, as professoras aqui, quando dão aula para os pequenininhos, não sei se vocês dão aula de matemática, quando você fala assim, ó, Maria tinha 5 maçãs, aí tem o sexto, letra A, e o sexto, letra B. Maria pegou 5 maçãs e botou no sexto, letra A. Quanto sobrou para a sexta, letra B? Sobrou quanto para a letra B? Sobrou nada, né? Maria tem 5 maçãs. Tem o sexto A e o sexto B. Ela pegou as 5 maçãs e botou no sexto A. Sobrou quantas maçãs para o sexto B? Sobrou nada. Por quê? Porque Maria botou tudo que tinha no sexto A. Não sobrou nada para o sexto B. Então, quando Cristo fala assim, ó, eu recebi, eis que me é dado, eu tenho todo o poder. Sobrou quanto poder para os outros? Sobrou quanto para o diabo de poder? Sobrou quanto para a gente de poder? Não sobrou nada. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então, todo o poder foi concedido a Cristo. Não sobrou nada para Satanás. Por isso não há rivalidade que o mundo tenta criar, e as igrejas tentam criar uma rivalidade entre Deus e Satanás, porque todo o poder, Deus pegou todas as maçãs que tinha e botou na cestinha de Cristo. Não sobrou nada para os outros. Ah, mas tem 1% que o diabo tem. Não, Henrique, 0,5%, alguma coisa, o diabo não tem poder nenhum. A não ser aquele poder que é concedido por aquele que tem todo o poder. Então Cristo concede aos homens responsabilidades e autoridade, tanto aos homens quanto aos seres morais, aos anjos, a Satanás. Então toda autoridade que eu tenho, que você tem, ou que Satanás tem, é uma autoridade derivada de Cristo, que é o Senhor de todas as coisas. Então Satanás está em ação, exercendo a sua autoridade, exercendo o seu poder, dentro dos limites que o próprio Deus estabeleceu. Lembra a conversa de Deus com Satanás no caso de Jó? Ó, vai lá, você pode tocar nos bens, mas não toca nele. Depois Deus faz o quê? Agora você pode tocar nele, mas não tira a vida. Lembra? Deus vai colocando limites na atuação de Satanás. Então Satanás não está livre por aí, cheio de poder e cheio de autoridade, podendo nos alcançar. Ou o que Cristo disse não é verdade. Porque ele disse, todo o poder me foi dado. Eu tenho todo o poder nos céus e na terra. E eu concedo aos homens autoridade. Como é que eu sei isso? Porque o versículo seguinte diz assim, ó, como eu tenho todo o poder, vocês vão lá e evangelizem. Façam discípulos. Façam discípulos. Eu estou dando autoridade a vocês. Eu tenho toda a autoridade. Eu estou dando da minha autoridade. Eu estou servindo vocês de autoridade. Então, toda a autoridade que nós temos, as mínimas autoridades, irmãos, as mínimas, todas foram concedidas por Cristo. Nada é por acaso, não existe acaso no mundo. Ou Cristo não é Senhor da providência. Então não existe por acaso. Por que o Patrick é o pai da família, vai nascer a Sofia e ele é o responsável, recebeu essa autoridade sobre a Lili e sobre a Sofia? Por quê? Por acaso? Se conheceram por acaso? A vida foi traçando os caminhos, o destino? Isso não existe. Providencialmente, desde todos os tempos, desde todas as épocas, Deus determinou, estabeleceu e concedeu autoridade ao Patrick, eu estou falando só nesse núcleo familiar, concedeu autoridade ao Patrick nesse sentido. E o que acontece com isso? Qual é a consequência disso? É que nós seremos cobrados, Deus nos cobrará segundo a autoridade e a responsabilidade que Ele nos concedeu. Ele não entrega as autoridades e nós podemos fazer o que quiser. Ele entregou uma autoridade a Adão, sim ou não? Ele falou, o jardim é seu, cultive, dê nome aos animais, ele é seu, o jardim. Eu te coloquei acima do restante da criação. Mas Adão não podia fazer o que queria. A melhor ilustração que eu ouvi disso foi do Weber Júnior dizendo o seguinte, olha, Deus é o dono da loja e nós somos o gerente. O gerente manda a beça na loja, ele manda muito na loja, ele tem bastante autoridade. Mas ele não pode fazer o que ele quiser, porque o dono da loja vai pedir contas lá para o gerente, sim ou não? Então Deus nos pedirá conta da autoridade, das responsabilidades que Ele nos concedeu. Então, respondendo a sua pergunta lá sobre Satanás, a autoridade que Satanás tem nas épocas, durante a administração da graça desde o início até hoje, a autoridade que ele vai recebendo é uma autoridade derivada de Cristo. Ele vai fazendo exatamente aquilo que Cristo determinou desde os tempos antigos. Ele recebe algum poder? Claro que Satanás tem poder. Qual o poder que ele tem? Derivado de Cristo. Para fazer exatamente aquilo que Cristo deseja. Ele não tem capacidade para decidir o que ele vai fazer e utilizar a sua autoridade da maneira que quer. E eu vou seguir agora para o versículo, para a pergunta número 33. Aqueles que chegaram depois, eu inverti a ordem das perguntas. Eu li primeiro a 34, o Catecismo de Heidelberg, para ler a pergunta 33 depois, porque eu acho que faz mais sentido, nesses últimos 20 minutos, nós entendermos
O que é esse degrauzinho acima que eu falei na aula, no início da aula? Não é? Nós vimos na semana passada que Cristo nos estabeleceu reis, profetas e sacerdotes. Mas hoje nós vamos falar desse degrau acima, do maior benefício, do melhor benefício que Cristo nos concedeu. Vamos ler a pergunta 33? Diz assim: por que Cristo é chamado o único Filho de Deus, se nós também somos filhos de Deus? A resposta: porque só Cristo é, por natureza, o Filho eterno de Deus. Nós, porém, somos filhos adotivos de Deus, pela graça, por causa de Cristo. Vou responder de novo a pergunta de número 33. Porque só Cristo é, por natureza, o Filho eterno de Deus. Nós, porém, somos filhos adotivos de Deus, pela graça, por causa de Cristo. Quero fazer a transição aqui da pergunta 34 para 33, esclarecendo dois termos que aparecem na Bíblia. Primeiro é o termo unigênito, nós acabamos de ler aqui, né? Porque só Cristo é filho, por natureza, o Filho eterno de Deus. E a pergunta é, por que Cristo é chamado o único Filho de Deus, ou Filho unigênito? A diferença que há entre o termo unigênito e o termo filho primogênito. Você já deve ter lido lá que Cristo é o primogênito da criação, é o Filho primogênito de Deus, mas também você já leu que Cristo é o Filho unigênito de Deus. Alguém sabe dizer, não precisa dizer o que significa, mas dizer a principal diferença que há entre esses dois termos? Qual a relação que há entre eles? É bem simples. Esse é o significado. É mais ou menos isso. É mais ou menos por aí. A diferença principal é que quando nós lemos o termo unigênito nas Escrituras, está dizendo respeito à relação que existe entre Cristo e Deus. Então, quando nós lemos Filho unigênito, é a relação que há entre Cristo e o Pai. E quando nós lemos primogênito, diz respeito à relação entre Cristo e a criação, especialmente os homens. Então, Cristo é o primogênito da criação. Sempre que você lê primogênito, é a relação que Cristo tem principalmente com os homens, tá? Na maioria das vezes não é a criação de forma geral, mas é os homens, mas é a relação que Cristo tem conosco. E o unigênito é a relação que Cristo tem com o Pai. Então está falando da relação da Trindade, da relação de Deus, da relação do Filho com o Pai. Está dizendo que Cristo é de uma categoria diferente, por assim dizer. Ele é de outra categoria, ele não é um igual a nós. O credo niceno é interessante nesse sentido, porque ele esclarece o seguinte, ele diz assim, o Filho unigênito de Deus, gerado por seu Pai, antes de todos os mundos. Então, como ele mostra e fala a respeito da eternidade de Cristo, ele está excluindo aqui a possibilidade de Cristo ser um ser criado. Ele foi criado desde antes de todos os mundos, eternamente. Então ele é de outra categoria. Ele é um homem como vocês, mas ele está em outro patamar. Ele não é um de vocês, como filho unigênito. E o termo faz alusão aqui à figura pré-encarnada de Cristo, o momento em que ele ainda não havia tomado o corpo, o momento da eternidade. Então, em resumo, quando nós lemos a palavra filho unigênito, ou melhor, o termo filho unigênito, é a modalidade, é a espécie de relação que há entre o filho e o pai. Uma relação que é única. Não existe outro filho unigênito. Ele é o filho no qual o pai se compraz, se alegra, como acontece a revelação no batismo de Jesus. Queria que algum dos irmãos lesse João, capítulo 1, versículo 14 a 18. Só para nós vermos esse termo sendo usado nas Escrituras, qualquer irmão pode ler.
Amém. 2 vezes a palavra unigênito é repetida, né? No versículo 14 e no versículo 18. E perceba, quem sabe me dizer, quem era mais velho, João Batista ou Jesus? João Batista era mais velho, não era mais velho? Mas João Batista diz ali, quem veio primeiro? João Batista está dizendo? Jesus. Então você percebe que o termo unigênito está diretamente ligado não ao tempo desse mundo, mas à eternidade de Cristo. Então João Batista tinha essa consciência, porque era um profeta, tinha a revelação de que Jesus era eterno. Então sempre que você lê a palavra unigênito, e ela acontece outras vezes, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vamos ler várias vezes Jesus sendo chamado de Filho único. Mas agora a segunda parte da resposta de número 33 diz assim: nós, porém, somos filhos adotivos de Deus pela graça por causa de Cristo. Você já parou para pensar? Ou melhor, vou fazer uma pergunta. Vou falar em tom de pergunta. Você acha que seria possível, era possível, Deus nos salvar sem nós sermos seus filhos? Sem nos adotar? Biblicamente falando, assim, olhando a teologia que você conhece, você acha que era possível Deus nos salvar sem nos adotar, sem nós sermos filhos? Pode falar. É isso aí. João 8,44, né? Vocês são filhos do diabo, vocês não são meus filhos. Então, de fato, nem todos são filhos. Mas a pergunta é, Deus poderia salvar alguns homens sem os tornar filhos? Eu vou dar dica, vou dar uma dica aqui. Qual era o requerimento legal para a salvação? Ou se Deus tivesse chamado alguns homens e tivesse os justificado, ou seja, eles seriam considerados justos diante de Deus, porque Cristo pagou os seus pecados, eles seriam regenerados, ou seja, eles receberiam uma nova natureza, não é? Tudo isso aconteceria, mas eles não seriam filhos de Deus. Era possível esses homens justos aos olhos de Deus serem salvos? A dica está aí, vamos lá de novo. Homens justos podem ser salvos? A dica está aí de novo, vou falar com bastante ênfase. Homens justos, sem pecado, podem ser salvos? Sim! A resposta não, é sim. A resposta, vou dizer de novo. Homens justos, sem pecados, podem ser salvos? Claro que sim. Homens justos podem ser salvos. Aliás, só homens justos podem ser salvos. Todo o requerimento para a salvação é isso. É ser justo. Então pensa, Deus poderia ter decidido nos justificar em Cristo, nos regenerar em Cristo e parar aí, salvar. Tanto é que na ordem da salvação, né? Ordus salutis, não vou arriscar aqui o latim, mas na ordem da salvação, por exemplo, lá da confissão de fé, não aparece adoção. Aparece eleição, vocação eficaz, justificação, santificação, glorificação. A ordem da salvação não aparece adoção. Ou seja, medite nisso, irmão. Deus poderia nos ter salvo sem nos adotar. Legalmente falando, ele não poderia porque não aconteceu, né? Ele só pode, enfim, o mundo se desenvolve da maneira que Deus quer. Mas assim, legalmente falando nas Escrituras, Deus não precisava nos adotar para nos salvar. Não era um requerimento legal. Ele só precisava imputar a nós a justiça de Cristo. Se ele olhasse para mim e visse Cristo, eu estou justificado, ou seja, eu não tenho mais pecados, e eu fui regenerado, ou seja, eu vou receber uma nova natureza, eu posso ser salvo, eu poderia ser salvo dessa maneira. Pode falar. Não, pensa assim, pensa no nosso estado hoje. O primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão, que é Cristo, ele nos comprou justiça. Então, nós somos justos. O que significa imputar justiça? É o seguinte, não é que a pessoa é boazinha, é que quando alguém olha para ela, no caso Deus olha para ela, Deus vê justiça. Deus não vê pecado, e se Deus não vê pecado, Ele não pode condenar, Deus é justo. Ele não vai olhar alguém sem pecados e vai condenar essa pessoa. Isso não pode, Deus seria injusto. Então, se Deus nos justificasse, mas não nos adotasse, já era possível nós sermos salvos. Porque a filiação não é um requerimento legal para a salvação. Entende? Então assim, o segundo Adão comprou justiça. Mas Deus, demonstrando o seu amor infinito,
A sua graça infinita, não satisfeito, digamos assim, em nos conceder o benefício da salvação e da justificação, ele nos adota em Cristo. Vocês já pararam para pensar na maravilha da adoção? É o que João diz. Vamos ler 1 João 3:1. Alguém pode ler? Lê no tom que João escreveu. lê com a empolgação que João escreveu 1 João 3:1. Pode ler. Amém. Você vede com que grande amor Deus nos amou de nos chamar filhos de Deus. Então, a adoção, esse ato de nos adotar, é a demonstração do amor de Deus. E como isso ocorre? No ato da justificação, no ato em que nós somos regenerados e que nós somos justificados, naquele mesmo momento, nós somos adotados. E o que é ser adotado? É ser convidado, é ser atraído para a família de Deus. Quando todo homem, quando é justificado, ele recebe o maior benefício, o melhor benefício da justificação, que é se tornar filho de Deus. Por isso que não tem na ordem da salvação. Você não vai ler lá a adoção. Por quê? Porque ele é um benefício da justificação. Pode falar. Sim. Sim. Uhum. Uhum. Aham. Sim. Sim. Uhum, exatamente. É assim, isso é uma situação hipotética, tá? Que muitas pessoas falam sobre isso, muitos teólogos falam. É uma situação hipotética. Não é possível ele nos salvar sem sermos filhos, porque ele decidiu fazer isso, entende? Então assim, mesma coisa, dando o exemplo que eu estava dando do Patrick antes. Não é possível que o Patrick não fosse o marido da Lili e o pai da Sofia. Por que não é possível? Porque a providência de Deus era essa. Então assim, é uma situação hipotética, mas que legalmente falando, teologicamente falando, era possível. Ele não precisava nos adotar. Por quê? Porque a exigência para não ser condenado é não ter pecado. Não é ser filho. É não ter pecado. Deus jamais condenaria um justo. Lembra da conversa de Deus com Abraão a respeito de Sodoma e Gomorra? Quando Ló estava lá? E aí Abraão começa a falar assim, mas se lá tiverem 50 justos. Aí Deus fala, não, eu nunca vou destruir a cidade se tiverem 50 justos. Deus é justo. E aí Abraão vai diminuindo, né? Se lá tiver 5 justas, Deus, não, por causa de 5 justos eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. Então Deus jamais condenaria alguém que é justo. Então se ele aplicasse a justiça de Cristo a nós fôssemos justos, esse era o requerimento legal para a salvação. Só que Deus, pelo grande amor com que nos amou, ele resolveu nos adotar e nos fazer seus filhos. E nós temos que considerar também que Cristo é mais glorificado por nós sermos filhos de Deus. Ele é mais glorificado, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque uma das implicações de nós sermos filhos de Deus é que nós estamos sendo transformados à imagem do nosso irmão mais velho, de Cristo. A obra do Espírito Santo, a obra de Deus, é nos transformar à imagem dele. Então ele é mais glorificado naqueles a quem ele comprou, uma vez que aqueles a quem ele comprou receberão parte da sua própria glória, serão semelhantes a ele. O Pai é mais glorificado, o Filho é mais glorificado, e a obra do Espírito Santo é essa, é nos atrair e nos moldar de modo que nós sejamos parecidos com Cristo. E isso também, irmãos, é claro, tem diversas implicações. Veja, Jesus, por exemplo, falando com os homens, ele disse assim, vocês são maus. Vocês são maus. Mas até vocês que são maus, vocês sabem dar bons presentes, boas dádivas, boas coisas para os seus filhos. O filho de vocês pede um pão, vocês não dão pedra. Henrique, você é mau, mas você ama a Helena e o Pedro, você cuida bem deles. Eu sei o esforço que você faz, a dedicação, o tempo. O tempo que você gastou, Lúcia, você e Francisco aí com esses 3 aí, quantas noites em claro, quanta dedicação, quanto esforço. E Cristo está dizendo assim, Lúcia, você fez tudo isso, é um esforço muito grande, mas você é má. Henrique, você é mau. E se vocês que são maus, vocês conseguem tratar seus filhos assim, quanto mais vosso Pai Celestial dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então qual é a implicação de nós sermos filhos? É que nós somos, com Cristo, herdeiros.
Nós temos benefícios da filiação. Não à toa Jesus nos ensinou na oração dominical a começar ela chamando Deus de Pai. Eu vi uma vez, não sei se é verdade, que o cristianismo é uma das poucas, se não a única religião que tem essa relação com o seu Deus, com a divindade. Ele chama de Pai. Você não vê essa relação em outras religiões. Se os irmãos se lembrarem de alguma, podem me corrigir aqui ou podem dar exemplos. Mas se não é a única, é uma das únicas. Pelo que eu vi, era a única, né? Onde eu li, da onde eu recebi essa informação, era a única religião que tem essa relação com Deus. Deus nos fez seus filhos. E eu queria ver, para terminar, a adoção sendo traçada no tempo, na cronologia, digamos assim, desde os decretos de Deus até o novo céu e a nova terra. Vamos ler rapidamente, nesses 5 minutos, alguns textos. Eu queria que algum irmão lesse Romanos 8, 29. Amém. Esse texto é muito esclarecedor, né? Então, ele começa ali apontando para o decreto eterno, ou seja, antes de todas as coisas, Deus conheceu. Lembre-se que, apesar de estar escrito no grego, é um judeu escrevendo, e o que era conhecer para um judeu? Era amar, não é conhecer de saber. Quando Deus fala que conhece alguém, eu te conheci, é porque Deus amou, Deus escolheu, existem benefícios, existe uma atividade de Deus com relação àqueles a quem Ele conhece. Então o texto de Romanos 8, 29 está dizendo o quê? Na eternidade, aqueles a quem Ele conheceu e predestinou, Ele predestinou o quê? Para serem a imagem do seu Filho, que é quem? O primogênito entre muitos irmãos. Então, primeiro momento em que nós vemos a adoção, lá nos decretos eternos, na eternidade, antes da criação de todas as coisas, Deus já tinha decidido nos adotar. Por isso que eu disse, Lúcia, que era uma situação hipotética da teologia, não era propriamente um fato, porque na eternidade Ele já tinha decidido nos adotar. Vamos ver agora um segundo momento. Vamos ler um texto só, pode ser Gálatas 4, é o texto clássico de adoção, né? Gálatas 4, versículos 4 e 5. Qualquer irmão. 5, 6, melhor. Amém. Eu vou ler o 6 e 7 depois, na próxima. Pode ficar aí, André. Aí você vai ler, no próximo ponto, você lê o 6 e 7. Você lê o versículo 4 e 5. Então, o segundo momento em que nós vemos a adoção é que no sacrifício e na morte de Jesus, Deus provê a base legal para nos adotar. Ele não poderia nos adotar, nós não teríamos direito a esse amor paternal e a esse cuidado que nós temos de Deus como Pai, sem esse fundamento legal, que é o quê? Que é a morte de Cristo. Então, Cristo morreu para nos adotar. Cristo morreu para ser o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós vimos a adoção nos decretos eternos, vimos ela se cumprindo na morte de Cristo, ou seja, Cristo criando base legal, porque Deus é justo, Deus não vai fazer nada ilegalmente contra a sua própria justiça. Então, Cristo providencia base legal através do seu sacrifício. Agora nós vamos ver o terceiro momento, que é nos versículos 6 e 7, do mesmo texto, Gálatas 4. Pode parar aí. Olha só, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho. Pode continuar. Amém. Então, o terceiro momento, o penúltimo, terceiro momento da adoção, é esse momento que através da obra do Espírito Santo, por isso que eu falei que é uma obra da justificação, está ligada com a regeneração e com a justificação, Deus nos encontra onde? No tempo, através do seu chamado eficaz, Ele já havia decretado,
na eternidade, ele providenciou base legal na morte de Cristo, e o Espírito Santo nos encontra no tempo, nos chama eficazmente e nos adota, nos convida a fazer parte da família de Deus. Por isso que ele leu lá no versículo 6, que ele nos envia o Espírito de Cristo. Então é uma obra do Espírito Santo nos regenerar e nos adotar. E por fim, é uma promessa no novo céus e na nova terra a respeito da adoção. Romanos 8,19. Para nós terminarmos. Qualquer irmão. Amém. A ardente expectação da criatura aguarda, espera a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, ainda há um aspecto que no novo céu e na nova terra, os filhos de Deus irão se manifestar. Então nós vemos que a adoção está desde o decreto eterno até uma promessa que se cumprirá perfeitamente na glorificação. Que promessa é essa? Nós seremos glorificados. Nós receberemos parte da glória de Cristo. Eu ouvi uma vez um questionamento mais ou menos assim: mas se Cristo vai pegar um pouco da glória e dar para todo mundo, não vai ficar com menos glória? Ele vai distribuindo a glória. Eu sei que a glória é muito grande, eu sei que mas ele não vai pegando glória e dando. Todo mundo tem glória na parte de Cristo? Será? Não é? E só que a glória de Cristo não é algo que não é um meio escasso, digamos assim, né? Não é um insumo que vai se acabando com o uso. Muito pelo contrário, Cristo é mais glorificado quando Ele nos concede participar da sua glória. Ele é mais glorificado. Ele recebe mais glória quando nós somos glorificados. Então, nós terminamos aqui, pergunta 33 e 34, por que nós chamamos Cristo nosso Senhor? Porque Ele nos comprou, nos resgatou com o seu sangue. Nem todos podem chamá-lo de Senhor, mas nós, pelo governo da sua graça, declaramos o seu senhorio. E por que Cristo é o unigênito de Deus? Porque Ele tem uma relação, uma modalidade de relação específica com o Pai, mas ainda assim nós também somos filhos de Deus, porque fomos adotados nele. Amém? Que nós possamos nos alegrar, como o André leu em 1 João 3,1, por esse grande amor com que Cristo nos amou, com que Deus nos amou e nos fez seus filhos. Não foi o suficiente, tamanho o seu amor, apenas nos salvar do pecado e da condenação e de Satanás e seus demônios. Ele, além de nos salvar, Ele nos adotou, nós somos família de Deus, nós somos filhos de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Se você puder, fique de pé. Patrick, você pode orar? Amém. Graças a Deus. 10h30, irmãos.